Olá! No episódio de hoje falaremos ainda mais sobre corrosão, mais especificamente sobre a velocidade de corrosão e para que ela serve. Você já se perguntou por que em cidades litorâneas é mais comum ver objetos enferrujados, como carros, esquadrias metálicas de casas e prédios, entre outros? Por que navios se encontram comumente enferrujados? Você sabia também que em locais onde há neve são utilizados sais para fundir o gelo, o que aumenta a formação de ferrugem nos carros? Pois bem, estes são alguns exemplos que têm influência no que chamamos de velocidade de corrosão. Mas o que ela é? A velocidade ou taxa de corrosão pode significar três medidas distintas. Uma delas consiste na perda de massa por unidade de área por unidade de tempo, como miligramas por metro quadrado por ano. Pensando em uma lata de conserva, por exemplo, podemos dizer que a velocidade ou taxa de corrosão é de 3 miligramas por metro quadrado por ano, ou seja, significa que 3 miligramas do metal da lata serão corroídos por metro quadrado da lata ao longo de um ano. Outra medida é a perda de espessura por unidade de tempo, expressa em milímetros por ano. E por fim, temos a medida de densidade de corrente de corrosão, em miliampere por centímetro quadrado. No entanto, é preciso ressaltar que as velocidades de corrosão não são constantes, e por isso é preciso especificar seus valores como valor médio ou como valor instantâneo. A medida de velocidade de corrosão média permite estimar o tempo de vida útil de um objeto ou estrutura, enquanto que a velocidade de corrosão instantânea permite verificar a quantidade de um inibidor de corrosão de modo a aumentar ou diminuir sua concentração em um determinado instante. Portanto, é nesse sentido que se dá a importância da medida de velocidade de corrosão, como de verificar o desgaste de uma superfície metálica e, com isso, determinar o tempo de vida útil de um equipamento ou instalações industriais. Mas de que forma a velocidade de corrosão é influenciada? Voltemos aos questionamentos feitos no início do episódio. Por que em cidades litorâneas é mais comum ver objetos enferrujados? Por que navios são comumente encontrados enferrujados e por que o uso de sais para fundir o gelo em locais onde há neve causa o aumento da formação de ferrugem nos carros. Avaliemos cada uma das situações. Na primeira delas, ao pensarmos em cidades litorâneas, sabemos que são cidades marcadas pela presença do mar, constituído de água e sais, especialmente o cloreto de sódio. O mesmo se aplica para o segundo caso, dos navios e dos barcos, que também navegam no mar. No último caso, por sua vez, não há influência do mar, mas sim de sais usados para fundir o gelo, que são o cloreto de sódio e o cloreto de cálcio. Portanto, podemos concluir que o que todos esses casos têm em comum são o aumento da velocidade de corrosão causada por sais. Isso ocorre porque o circuito elétrico formado em reações de oxirredução, incluindo a corrosão, é fechado pela migração de elétrons e íons. Isso significa que em um ambiente úmido cuja concentração de sais é maior, a quantidade de íons dissociados também será maior, funcionando como um eletrólito forte, o que promove um aumento da migração de elétrons e, consequentemente, o aumento da velocidade da reação de corrosão. Vejamos um exemplo de velocidade de corrosão. A medida de perda de massa pode ser feita pela imersão de objetos previamente pesados em meios corrosivos durante períodos variados de tempo e subsequente pesagem. Sabendo disso, 6 latas iguais usadas como embalagem para alimentos foram imersas em solução salina durante períodos variados de tempo. Todos tinham peso inicial de 10 gramas e área de 100 centímetros quadrados. Os dados obtidos foram os seguintes. Com base nestes dados, podemos calcular a velocidade de corrosão instantânea e média das latas em relação à perda de massa por unidade de área por unidade de tempo, em miligramas por centímetro quadrado por dia, através da equação ΔM dividido sobre ΔT, sabendo que ΔM é igual à variação da massa das latas dividida pela área das latas.
Para calcular a velocidade instantânea de corrosão para a primeira metade de dia, que seria após as primeiras 12 horas, sabemos que 2 mg dividido por 100 cm² dividido por 0,5 dias é igual a 4 vezes 10 na menos 2 mg por centímetro² por dia. Para calcular a velocidade média de corrosão ao final dos 30 dias, temos que 48 mg dividido por 100 cm² dividido por 30 dias é igual a 1,6 vezes 10 na menos 2 mg por centímetro² por dia. Como podemos ver, a velocidade instantânea, que representam as primeiras 12 horas de exposição da lata ao meio corrosivo, é consideravelmente maior que a velocidade média após os 30 dias, o que nos mostra que há uma taxa de corrosão maior no início do processo. A maioria das latas usadas como embalagens para alimentos são feitas de aço, que é uma liga metálica feita de 98 a 99% de ferro e o restante de carbono, revestida com uma camada de estanho. Como o estanho tem um potencial de redução maior que do ferro e sua velocidade de corrosão é mais limitada, ele forma uma camada que isola o ferro do meio corrosivo, que é o caso da solução salina. No entanto, se de algum modo a parte do ferro for exposta, seja pela perfuração ou mau revestimento da lata, o estanho passa a atuar como cátodo, reduzindo, e o ferro como ânodo, oxidando. Com isso, ocorre a corrosão e a formação de ferrugem, responsável pela perda de massa da lata, que é bastante potencializada pelo meio salino por atuar como um eletrólito. E este foi o nosso episódio sobre velocidade de corrosão. Gostou? Então fique atento ao próximo episódio da temporada de corrosão, que será sobre ferrugem. Não deixe de conferir também os episódios das outras temporadas sobre introdução à eletroquímica e pilhas. Até mais!